Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 104 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada tem uma vida ligada ao universo esportivo. Ela foi atleta de ginástica olímpica na infância e adolescência. Foi faixa preta e super campeã de taekwondo. E também atleta profissional de kitesurf na modalidade freestyle, tendo competido e velejado com um kite por todo o litoral brasileiro. Natural de São Paulo, capital, ela vive há quase 18 anos em Cabedelo, cidade vizinha de João Pessoa, a bela capital do estado da Paraíba, onde ela encontrou o ambiente ideal, a tranquilidade, o mar e os ventos constantes do Nordeste brasileiro para velejar o seu kite, se estabelecer e criar a sua família. Sempre sorridente e espontânea, durante a nossa conversa, ela relembrou da sua trajetória como atleta de ginástica olímpica, contou das rotinas de treinos e os desafios de se tornar uma atleta tão jovem. Falou sobre o taekwondo, esporte no qual chegou à faixa preta, conquistando nada menos do que 10 campeonatos brasileiros da modalidade. Nesta entrevista, ela também falou sobre o kite e explicou as diferenças entre as várias modalidades possíveis. Contou como foi seu início no esporte e, como não poderia deixar de ser, deu várias dicas de passeios e turismo na região de João Pessoa. E é com muita alegria, já pronto para velejar com um kite, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Carolina Penariol Melo. A Carolina Melo, a Carol, esposa do Xarife, mãe do Caio e do Felipe, minha amiga de escola, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Carolina Penariol Melo, tudo bem com você, Presente, Carol? presente. Presente. E era uma das primeiras da chamada, né, Carol? Era CDF. Eu lembro bem. Carol, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Carol, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 17 de agosto de 2022. Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, eu que agradeço. E João Pessoa. João Pessoa, na João Pessoa, na Paraíba. Paraíba. Mas que maravilha, Carol. E é uma cidade maravilhosa. Eu comentei com você que eu já estive aí faz muitos anos. Me conta um pouquinho aí da cidade. Como é que estão as coisas aí? Como é que está o clima hoje aí nesse inverno aqui Mas aí, como é que tá? O clima sempre é de calor aqui, sempre muito sol. Eu optei por isso na vida, né?
Eu gosto de calor. E mesmo sendo inverno, hoje aqui, se você for ver, está ventando muito, até chover um pouco de manhã, mas tem o clima é sempre quente. Então, A gente tipo, está sempre de bermuda, camiseta, é, raramente uma calça, raramente. Chinelo, é eu que é o, gosto. é o lifestyle já com mais relax, assim, né? Com as É, vestimentas do cenário que você vive, né? Que não dá para sair de terno e gravata aí em não, JP, né? e mesmo o pessoal que não é tão relax como eu aqui, tem que ter uma vestimenta leve, porque é muito quente, né? E- Ainda que eles usam muito ar-condicionado aqui, muito. Aí, por exemplo, o pessoal que usa terno e gravata, às vezes eu sofro, porque eu vou num lugar que o pessoal tá todo engravatado, eu fico com frio, porque daí eu tô num ah, vestidinho, um negócio leve, entendeu? e também depois sai pra rua aquele calorão, É, aquele. calorão. E você mora próximo da praia? Tem algum. Como é que é essa sua relação com a praia aí em João Pessoa? Então, a minha relação com a praia é quase que 100%. Assim, meu marido é surfista, eu sou kitesurfista, ele também. O meu filho mais novo é surfista, está surfando muito. Então, assim, praia o tempo todo. A gente tem uma casa em Bahia Formosa, que é aqui a primeira cidade de Rio Grande do Norte, né? Uma das primeiras. E a gente vive na praia. Minha casa aqui, se eu te mostrar a vista, é a praia. Eu moro a 6 quarteirões da praia, eles vão andando para a praia surfar, é bem Uau! tranquilo, sabe? Assim, a minha praia, especificamente que eu moro em João Pessoa, não é tão boa de onda. Por isso, essa casa que a gente tem em Bahia Formosa, que é uma praia que tem boas ondas. Uau! Mas quando a gente está aqui, eles treinam, eles usam o mar aqui mesmo desse jeito, ruim mesmo, com ondas pequenas. Eu quero dizer, não é que é ruim, Uhum, mas as sim. ondas são pequenas, entendeu? Mas aqui venta muito, e como a gente é kitesurfista, a gente também usa muito o mar com kite, né? Mais até que o surf aqui em João Pessoa. Ah, e qual que é a praia que você tá aí em João Pessoa? Qual que é a praia que você tá próximo aí? Pois é, eu até cometi uma gafe, um erro, porque eu não moro Ah, em João Pessoa, eu moro em Cabedelo. É ah, 8 quilômetros de João Pessoa, bem ah. próximo. É região O último metropolitana de João Pessoa. é assim, o último bairro de João Pessoa é o Bessa. Depois do Bessa é Intermares, onde eu moro, que já é Cabedelo, entendeu? Perfeito, perfeito. Então é um município de Cabedelo, Intermares. Eu Uau, moro em Intermares. uau, que delícia, E, é, hein, Carol? e assim, é uma praia, está muito perto da cidade, mas é uma praia gostosa de frequentar, sabe? É uma praia até que não tem muita gente, então não é aquela praia de cidade, assim, que não dá, sabe? Por exemplo, você vai para Salvador, para, Uhum. né, Fortaleza, aquela praia suja já, com a água suja, aqui não, aqui é uma praia super boa de frequentar, entendeu? E João Pessoa é conhecida como das capitais do Nordeste, né? João Pessoa é a região como ainda a área mais ainda preservada, né? De praias É, e até a orla da praia, né? Em João Pessoa não tem aqueles prédios gigantes que como tem em é, Fortaleza, em Recife, né? Que é aquela é chega verdade, é uma cidade muito plana, então o pessoal anda muito de bike aqui também, sabe? Uhum. E, assim, uma cidade, eu costumo dizer, uma cidade pequena com estrutura de cidade grande, sabe? Então é muito gostoso, tem tudo que você precisa, tudo perto, não tem muito trânsito, porque hoje em dia já tem um pouco de trânsito, mas é uma cidade muito agradável de viver. Inclusive, já não sei se você ia me perguntar isso, mas eu venho de Florianópolis, fugindo de São Paulo. Eu ia Então, te perguntar isso, sim. quando a gente sai de Florianópolis para o Nordeste, a gente ficou um pouco confuso no sentido assim, pô, a gente não pode ir para um lugar que tem as características de São Paulo no sentido assim da segurança, né, da loucura, da cidade grande, porque senão a gente vai estar dando tiro, o famoso tiro no pé, né? Então, por exemplo, Salvador já foi descartado, Fortaleza foi descartado, de primeira, assim, né?
E aí a gente ficou entre Natal e João Pessoa. Só que quando eu vim para João Pessoa, eu nem fui para Natal. Eu adorei aqui. Ô, Carol, mas me explica, há quanto tempo então você está em João Pessoa? Desde 2005. Vai fazer o quê? É, de, 17 anos? é, 18? Vai fazer 18 anos agora, em maio do uau. outro ano, né? Enfim, muitos anos. O seu filho, o Felipe, ele já é nascido aí em João É, Pessoa. paraibano. É, Ele nasceu em João Pessoa, né? Mas hoje a gente mora em Cabedelo, mas ele nasceu em João Pessoa. e quem nasce em João Pessoa, como é que se fala? Como é que fala? Eu acho que é pessoense, mas não estou certa, viu? Mas eu sempre falo pessoense. Pessoense, olha só. Eu preciso confirmar isso depois, para não te dar nenhuma informação errada. Tá, depois a gente checa isso. Ô, Carol, eu queria entender o seguinte: quando você foi fazer essa escolha de uma cidade aí no Nordeste, vocês pegaram carro e foram visitando? Como é que foi sim. Não, a gente morava em Floripa e na época eu já velejava, né? Eu e meu marido. E a gente queria ir para um lugar que tivesse vento, porque eu estava iniciando uma carreira, né? No No kite. kite? E aí a gente escolheu as cidades, a gente optou pelas cidades que tinham vento que nem, por exemplo, se você for pensar, o melhor lugar para velejar no Brasil hoje é o Ceará, né? Mas foi quando eu falei para ele, a gente não pode ir para Fortaleza, não tem Netson, né? Uhum, uhum. Então a gente foi vendo as opções que era adequado para velejar e que também seria legal de se viver também, né? Criar um filho, enfim. E aí a gente tinha um amigo que tinha ido para João Pessoa recentemente e ele tinha dado assim, um testemunho maravilhoso de como tinha sido, que ele tinha conhecido pessoas legais e tal. Então, eu já fui com esse contato, já cheguei conhecendo essas pessoas que ele tinha feito esse contato. E quando eu cheguei em João Pessoa, eu já tive um convite para representar a Paraíba competindo. Olha. Então, aí eu já fiquei profissionalmente, eu já falei, aqui é meu lugar e optei e Uhum. adorei a cidade, eu amei a cidade. Tanto que minha irmã mais velha sempre morou em Salvador. E elas, assim, meus pais moraram lá por muito tempo também, sempre me pediram, vem morar aqui. Eles moram, na verdade, em Vilas, né? Vilas do Atlântico, que é uma cidade pequena perto de Salvador. E eu sempre fui, assim, olhando um olhar de vamos morar aqui e Uhum. nunca consegui. Assim, para mim, João Pessoa me fisgou mesmo. Se você conciliou a parte do seu do profissional, né, como atleta de kitesurf, com a questão pessoal de uma cidade mais tranquila, sem esse caos urbano É, que. porque você precisa pensar que eu estava iniciando uma carreira profissional, mas eu já tinha um filho na época, pequeno. Então, era o que eu sempre pensava. Eu tinha que conciliar a minha carreira profissional com a minha carreira de mãe. A mãe, primeiro do Caio, que hoje tem vinte e É, um anos, né? Então isso. você começou essa carreira há 21 anos, a de mãe. E a de atleta de kitesurf também foi nessa época? Foi em 2005, mais ou menos, quando eu me mudei para cá. Eu já velejava de windsurf em Floripa Ah, e estava fazendo essa transição para o kite, quando a gente se mudou para cá. E a gente saiu de Floripa por ser muito frio, sabe? A gente não tinha muito. O Caio ficava muito doente por causa do frio. Então, era sempre assim: o Caio e o esporte. O Caio e o esporte, sempre olhando essas duas vertentes aí. então eu quero saber mais sobre o esporte, até para você compartilhar um pouco aqui com os nossos ouvintes, Carol, sobre o kitesurf. Explica um pouquinho o que é o kitesurf e explica um pouco mais sobre essa modalidade que eu acho o máximo quando eu vejo. Eu já vi pessoalmente várias vezes aí no Rio Grande do Norte, que eu vou muito aí para Natal, viu? Aí pertinho, eu já fui várias vezes aí na Bahia Formosa, tudo, e eu acho o Então, máximo, assim. Conta um pouquinho sobre essa modalidade enfim, eu já sou fã. Agora, sabendo que você é atleta, então já tem mais um torcedor. ex-atleta, hein? Ex-atleta, Ex-atleta, Carol? ex-atleta.
Não, hoje eu sou praticante. Tá. Não estou mais em campeonato. Hoje meus filhos são atletas. Eu sou ex-atleta. Mãe de atleta e É, mãe de praticante. atleta. É. Assim, o kite, ele é uma mistura, né, do paraquedismo, vamos dizer assim, com o wakeboard, né? O wakeboard, ele é um esporte de prancha puxado por um barco na água, né? Na verdade, o kite, ele faz o papel do barco. Ele puxa a gente nessa prancha, que é parecida com a do wake, e faz o transporte, né? O kite, que ele é impulsionado pelo vento. Então, enquanto o barco ele tem um motor que a pessoa põe gasolina e anda, a nossa gasolina é o vento. E, além disso, eu estou falando da minha especialidade, né, que eu faço, que é o Uhum. freestyle. Mas aí tem Hum. também, por exemplo, o race, que é o kite puxando uma prancha de corrida. Aí tem o surf, o kitesurf, que é o kite que puxa uma prancha de surf. E aí, por exemplo, meu marido é kitesurfista mesmo, então ele usa o kite para surfar nas ondas, entendeu? Ah, Então porque ele usa que nem o pessoal não tem o towing, né? Que o pessoal puxa por jet ski, a pessoa entra na onda. A uhum. gente usa o kite. Na verdade, ele usa o kite para entrar na onda, entendeu? Mas depois ele solta o kite, ele para entrar na onda, ele solta ou não? Ele vai surfando a onda, Não. Então, aí segurando. foi uma pergunta boa. Já Ah. está entendendo o negócio. Ele usa o kite para entrar na onda. Na hora que ele entra na onda, ele neutraliza o kite, surfa e depois ele usa o kite para sair da onda, entendeu? Ele usa a pressão do kite para sair da onda. Agora, tem gente, isso para os bons kitesurfistas, né? Então, tem pessoas que ainda não sabem velejar direito, não são bons surfistas, então eles usam o kite para conseguir ficar em cima da onda, para conseguir equilibrar, entendeu? Então, mas Entendi. essa questão de neutralizar o kite na hora que você entra na onda é para pessoas que já têm um nível alto assim do surf com o kite, entendeu? Meu Porque marido faz muito bem isso. Porque às vezes que eu vi a praticante de kitesurf indo e voltando assim, né, velejando, vamos dizer, freestyle, não sei, acredito, Freestyle né? é o que eu faço, que faz umas manobras. Aí, dependendo do nível, a pessoa faz uma manobra mais arriscada, outras mais sem pressão, mais, né, contida. Então, depende do nível da pessoa. É isso que eu falei do surf também. Você vai ver o kitesurfista que surfa ondas grandes e muito bem, e tem kitesurfista que vai usar o kite só para conseguir falar que surfou uma onda, entendeu? E a altura que a pessoa consegue subir, hein, Carol? Que é impressionante. Meu, você pega uma velocidade e depois uma altura assim que é um negócio assim maravilhoso de assistir, deve ser maravilhoso de fazer, né? E eu costumo dizer até assim que é o silêncio, né, da hora que você salta. Você salta e tuf, aí fica só aquele barulho do vento, sabe? É muito legal. E também tem pessoas que vão muito alto e tem pessoas que são mais medrosas, daí vão um pouco mais baixo, mas tem a questão do salto, né? O kite ele te proporciona isso, né? Esse voo, vamos dizer. É um voo, é literalmente um voo, porque você vê a pessoa ficar alguns segundos no ar, né? Não é? É. É um negócio. E qual altura assim que você pessoalmente já conseguiu atingir? Você tem noção assim de altura e velocidade que atinge, que você já conseguiu? Depende, se for, por exemplo, pegar o kite race, né, que é de corrida, você vai ver que o pessoal vai muito rápido, chega aí uns 40 quilômetros, acho, 30, 40 Uau, quilômetros, é. uau. Mas a gente não, a gente do freestyle, do surf, a gente vai mais de boa na velocidade e salta muito alto. Eu lembro assim, 10 metros facilmente, você sobe, mas tem gente que sobe muito alto, e aí tem uns loucos que vão muito alto. Tem gente que vai tão alto que pega térmica, sabe? É uma parada meio doida. Porque até para esclarecer para os ouvintes aqui, o kite é a pipa, né? Assim, numa É a tradução pipa. literal, né? É uma pipa, né? É um É como um paraquedas. paraquedas pequeno, com Uhum. menos pano, né? Com uma área menor e que você É, infla ele também, né? Umas áreas, não é? Inflado e ele. o paraquedas ele tem muitas linhas, né? O kite só tem 4.
Quatro Ah, linhas, é. E aí ele fica numa sacola pequenininho, você abre, infla ele com uma bomba, tipo bomba de encher colchão, sabe? uhum. E infla, e aí conecta as linhas, né, no kite. Essa linha, ela no final, ela tem uma barra, que é o leme, né, do kite, e aí você conecta essa barra chama trapézio, mas é tipo um cinturão que você usa assim, que tem um gancho, então você conecta o kite em você e a prancha no pé, né? Uau. E a força, né? E a determinação, a força nos braços e nas Não pernas, é né, cara? muito, sabia? Não... Não é muito, não é muito. É porque no início você acaba usando da sua força, porque você não sabe ainda manejar o kite. Mas quando você aprende, você entende que é física pura, né? É uma questão de pêndulo. Você pendula, enquanto o kite, você vai fazer uma força contrária à do kite, a do vento e a do kite. E aí isso vai fazer atração para você andar, essa força contrária, entendeu? Então, quando você entende isso, você acaba que você não faz força. Na verdade, você faz mais força na perna do que no braço. No braço, zero. Ah, eu achei que forçasse muito, muito o braço ali, você até por causa da força do vento. E outra coisa que acredito que, e pelo que eu já vi, que você tem que entender bem dos ventos, das marés, das correntes. Você, como já tinha Muito. experiência com o windsurf, né? Então já tinha esse conhecimento, que eu acho que é estratégico aí nessa navegação, né? Nessa velejada, não é? Não, e assim, eu, por exemplo, que não venho de um esporte náutico, né? Eu venho de esporte ginástica, taekwondo, então eu não, né? Porque normalmente esse pessoal do velejo, eles nascem já o pai montando uma vela Hum. num barquinho, entendeu? Então eles entendem muito de vento. E eu, como eu não vim dessa área náutica, assim, eu tive muita dificuldade de entender o vento, sabe? No começo, assim. E as marés também. Meu marido me ajudou muito pelo fato dele ser surfista já, então ele foi me dando os toques, assim, mas eu aprendi muito sobre vento, sobre maré, corrente. Nossa, corrente é uma coisa que eu ensino muito para as pessoas, porque a corrente ela pode facilmente te matar, né? Se você nadar contra, ficar desesperado, e ao mesmo tempo ela pode te ajudar a sobreviver, se você entender as correntes, entendeu? Então, é assim, é fantástico. Eu acho que a natureza é um esporte, assim, o esporte que tem a natureza faz com que você respeite demais, sabe? É, o meio ambiente, a mesma natureza, a pressão da natureza, a força da onda, a força da corrente, a força do vento. Por exemplo, se o vento está muito forte, não tem como eu entrar. Eu, Sim. eu tenho um kite, por exemplo, para 15 nós de vento. Se tiver 25 nós de vento, não adianta eu falar, eu sou a tal, eu vou entrar, que não vai ser bom, você vai se machucar. A natureza não dá trégua, né? Não é que nem Perfeito. o humano, né? Então, isso acaba fazendo com que você tenha uma conexão, né? Com a natureza, com respeito com a natureza, com o meio ambiente, muito forte, muito mais que as pessoas que cuidam, vamos dizer, do meio ambiente, porque você está ali, você é um braço do mar, você é um braço da areia, entendeu? Então, é um negócio muito doido, assim, é como se fosse parte de você mesmo, entendeu? E não tem Então, e eu não impacto. vim, né? Eu não vim dessa Uhum. área da natureza. Eu vim de uma coisa muito assim, ó, se eu treinar, eu consigo. Então, foi um processo muito louco e de muito respeito, e que eu tive que me esvaziar muito e me diminuir muito e falar, ó, natureza, beleza. Você está aqui, eu te entendo, eu te respeito, sabe? E muito legal, isso eu acho muito legal. Que tem as variáveis da natureza que você tem que respeitar, até por uma questão de segurança, né, da prática da modalidade e da própria interação com a natureza, né? Porque se for além da capacidade ou do equipamento ou da capacidade humana de estar ali naquele lugar, né? Tem toda. E é muito legal também observar que não tem nenhum impacto ambiental, né? Porque você não tem combustível, não tem motor, o motor é o vento, é a sua kite, sua prancha e a
seu conhecimento de lidar né, com os ventos, com as A única correntes. coisa assim que às vezes a gente incomoda é os banhistas, né? Que isso daí a gente tem que respeitar. Todo lugar que a gente vai, o kite ele tem que ser praticado a 30 metros, né, da área dos banhistas, e muitas vezes os kitesurfistas não respeitam isso, né? Então, assim, o povo fica meio estressado às vezes com a gente, mas eu não sou essa pessoa. Agora, para você chegar nessa distância desses 30 metros, você vai como remando com a prancha, aí você abre o Não, kite, velejando. você já É, tem, sai. você tem que sair e já ir para o fundo, né? E velejar ali num ambiente. Na verdade, você tem que usar o bom senso, né? Você tem que ver onde é que eu vou manobrar, o kite vai cair e não vai pegar um banhista, por exemplo. Entendeu? Porque o kite cai, né? Então, você tem que usar o bom senso. E aí, na hora que for sair, por exemplo, tem praia que tem lugar certo para sair. Eu ia Aqui te em perguntar Termares, por isso. exemplo, Uhum. tem um lugar que é mais para os surfistas e que eles proibiram, ó, aqui não pode sair kite. Às vezes eu fico muito brava, porque eu falo, poxa, eu vou só entrar para sair, eu não vou atrapalhar ninguém, mas não pode. Aí eu tenho que caminhar uns, sei lá, 100 metros para frente para poder sair e velejar ali, entendeu? E, e- e- Mas é isso, eu acho que a gente tem que entender que a gente é uma parte de alguma coisa sempre, né? Porque assim, o que eu vejo todo mundo pregando hoje em dia é muito a individualidade, né? Que vai me fazer feliz, que eu posso, que eu confiar em mim e tal. E eu discordo um pouco disso, sabe? Eu acho que a vida ela é relacional, né? Você sempre faz parte de um todo. E você tem que respeitar, né? Você tem que respeitar, você tem que ser respeitado, né? Então, eu respeito muito o outro. Eu eu olho muito, meu marido às vezes fala: "Nossa, mas você se preocupa muito com o outro, com o que o outro está pensando". Não, eu me preocupo de verdade com o bem-estar do outro. Eu acho que é importante, porque eu estou num lugar onde não está só eu, tá muitas pessoas, né? Então eu tenho que tá, todo mundo tem que estar Uhum. satisfeito. Se eu estou feliz velejando, as pessoas que estão se banhando têm que estar satisfeitas ali também, seguros, né? Perfeito. Porque realmente uma prancha ali passando numa velocidade pode machucar, né? Porque assim, mesmo a pessoa tendo controle, você tem o controle do seu equipamento, mas não da pessoa para onde que ela tá indo, né? O É, banhista e tudo. Ô, cara, uma curiosidade que eu tenho no kite ainda, já observando, né? Em praia, é essa questão da saída. Quando você entra no mar com o kite, você já se programa aonde você vai sair, né? Você comentou que tem alguns pontos, mas tem alguma situação do vento virar, do vento mudar e tal. Enfim, como é que são duas perguntas? Como é que é essa operação assim de planejamento da velejada, né? E quanto tempo é o médio assim você fica velejando numa saída assim? então, por exemplo, ali mais para o sul, né, Floripa, São Paulo, Rio, né, tem mais essas variações de vento. Então, o que você precisa é entender de meteorologia. Porque se você está ali, o vento está constante, e você está vendo, por exemplo, uma nuvem preta vindo no horizonte, sabe que isso não vai acontecer alguma coisa nesse vento, entendeu? Então, na hora de você ir velejar, no planejamento que você falou, né? Você tem que. A gente tem um site que a gente vê qual é a previsão do vento e tudo. Então, você já tem ali, a previsão é de não mudar, né? Então vamos nessa praia que vai dar certo e tal. Mas se por acaso alguma coisa acontecer que sem aviso aconteceu alguma coisa, por exemplo, uma vez eu estava velejando em Floripa, meu kite caiu e subiu para o outro lado. O vento virou, sim, do nada, não Uhum, teve nenhum aviso. Então, você tem as regras de segurança, né? Que assim, se o vento subir muito forte para o outro lado, por exemplo, você não conseguir segurar o kite, você tem como ejetar o kite. Então, você tem que saber todas as regras de segurança, entendeu?
Fora que você não pode estar num lugar onde tem muitas pessoas, porque se der algum problema, o kite vai sair voando, vai cair no banhista, vai cair, enfim. Então, esse planejamento, ele é sempre assim, baseado na segurança e na previsão, né, do que você está vendo. Aqui no Nordeste, o vento muda assim, mas sei lá. Para você ter noção, no fundo do meu apartamento aqui não tem janela. Não tem. Você, né, se vê uma pessoa de São Paulo que fala, porra, mas e se chover? Não chove. Chove só para o outro lado. Não chove para esse lado. Não adianta, não chove. Aí esse ano choveu, uma bendita chuva aqui para esse lado. Mas assim, de anos que eu estou aqui, uma vez choveu, né? Então, aqui no Nordeste é muito constante as coisas. O vento é sempre o mesmo lado, sempre a mesma direção. Então, muito difícil acontecer alguma coisa assim. Mas sim, já aconteceu acidentes, do vento entrar muito forte, a pessoa não respeitar, tá com um kite grande, continuar na água. Aí vem uma rajada, a pessoa se machuca, acontece, né? Mas desde que eu acho que a situação vai ficando menos perigosa quando você respeita. Você está vendo a coisa acontecer, as mudanças do vento, da previsão, ou ficou o tempo meio ruim. Então, você vai se alertando, ó, alguma coisa está acontecendo, vou ver o que é. Então, o planejamento é sempre baseado assim, na previsão e nas mudanças, né? Uhum. E lógico, como você falou, se eu estou aqui vendo muitas pessoas, um aglomerado de pessoas, eu não vou sair com o meu kite aqui, que não vai ser bom. Então, eu caminho um pouco para o lado, até encontrar um lugar onde eu possa estender minhas linhas, né, sem perigo, e sair para velejar. E quanto tempo eu velejo é muito relativo. Por exemplo, quando eu era atleta, eu passava ali umas 2 horas a 3 no mar. Uau! Mas é muita coisa, né? Hoje em dia, o último velejo que eu dei foi esse final de semana, eu fiquei 1 hora e meia, assim, curtindo, né? Porque uma coisa é você entrar 3 horas para velejar 3 horas manobrando, treinando, a outra é você, que nem o velejo que eu fiz esse final de semana, eu saí de um ponto, fui chegar em outro, sei lá, uns 15 quilômetros para baixo, e depois fiquei velejando no Rio, super legal, lindo, entendeu? Então, foi um velejo super tranquilo, que 1 hora e meia passa assim, você nem sente, né? Mas você desceu 15 quilômetros, depois você. Eu fui de Bahia Formosa a Barra do Cunhaú, velejando. Uau! Sozinha, Carol? Ou com Não, outros aí eu amigos, fui com um assim? amigo e meu marido foi pela praia de carro. Ah, então, isso que eu ia te perguntar, como é que foi o retorno aí? Aí teve o resgate com seu marido. Aí chegou, a gente ficou na praia lá na Barra do Cunhaú, depois que eu baixei o kite, eu velejei 1 hora e meia e baixei o kite, aí fiquei ali no Rio brincando com os Uhum. meninos, com os amigos, entendeu? Depois a gente voltou de carro. Que legal. Eu acho muito legal tudo isso você contando do kite, porque tem muitas coisas similares, assim, de certa forma, com a aviação, que eu adoro, que é esse briefing, né? Precisa brifar, precisa entender Precisa. o ambiente, e, enfim, não é sair aí pilotando e vai para qualquer lado. O Não, você cara, precisa saber onde está o vento, tudo. Tem que ter toda essa noção de aviação mesmo. Tem. são coisas Tem um amigo aqui que eu já entrevistei, que é piloto de planador há muitos anos, e tem toda essa preparação, tudo. Então, assim, é assim, o kite e o planador, mais ou menos a diferença é que um tá na água e o outro tá lá nas É, térmicas lá em cima, né? é verdade. Ô, Carol, e mais uma coisa aqui, que eu quero daqui a pouco entrar no ginásio para saber um pouco de ginástica olímpica, mas para fechar aqui do kitesurf, queria saber se tem algum horário do dia melhor para a prática do kite, ou isso também varia de região para região, de praia para praia. Varia muito de região para região, mas muito, a grande maioria é mais assim, depois das 11 da manhã. O vento muda, o vento, ele tem um horário da manhã que ele muda de direção até entrar o vento predominante, sabe? Que é umas 11 horas da manhã. Só que, por exemplo, para mim, o velejo, ele é muito mais agradável quando está na maré baixa. Então, eu tenho tudo isso. Eu gosto de ver quando a maré está baixa, o horário do vento, se o vento entrou,
né? Então, tudo isso é uma composição mágica, assim. Que legal. E ao contrário do surf, né? A melhor hora do surf é pela manhã, madrugada, sol nascendo. Ai, meu Deus, para mim é tão difícil acompanhar esses meninos. Às 5 da manhã, Deus me livre, às vezes eu vou filmar, mas eu falo, nossa, esse não é meu esporte. Porque, assim, entrar na água às 5 da manhã, Deus me livre. Eu falo, vocês são muito doidos. E é 5 da manhã na água, né? Não é que assim Na vai água, se tipo assim, eles preparar, não. acordam 4h30, toma café, sai no escuro, a hora que dá o primeiro raio, eles já estão lá dentro. Ai, Aí quando dá 9, 10 da manhã, já estão assim, com a lição de. radiante. Já estão a 1.000 por hora, né? Já surfado. Ai, que legal, Carol. Aí, mais uma pergunta. Você tem um registro assim das suas velejadas? Você tem alguma coisa que você marca? Onde você foi? Como é que foi? Alguma coisa Não, assim, assim? registro mesmo, escrito, não. Mas, por exemplo, hoje eu tenho a alegria de falar que eu já velejei o litoral inteiro do Brasil, de Olha, norte a sul. uau, Carol, que Assim, legal. claro que não todo, né? Mas se todos os estados eu já estive, sabe? Eu, E, inclusive, já fiz um do Ceará ao Piauí. Piauí, o litoral do Piauí, se você pegar no mapa, é muito pequenininho, uhum. né? Então a gente sai do norte do Ceará e veleja o Piauí inteiro, uma delícia. E fala, Uau! velejei a costa inteira. E ali o ventão, ali de frente, né? Ventão, ali é ventaço. Piauí, cara, Jericoacoara, meu amigo. É tanto vento assim que nem é agradável, não é confortável para o kite. É mais legal para o Indy, sabe? De tanto vento que é. Porque o kite é mais sensível, né? Então, ali uns 15 a 20 nós para o kite tá perfeito, eu adoro. Não preciso mais. O Indy não, o Indy uns 25 nós é mais legal, sabe? Uau! E lá para cima é de 25 nós para 35, assim. Nossa, mãe, nossa. E sobre a sua época como atleta de kite, Carol, o que que você pode contar um pouquinho para também não perder esse gancho, saber algum acontecimento importante, alguma competição que foi marcante para você? O que que você pode contar? Ah, assim, justo, eu não vim de um esporte náutico, né? Então eu cheguei no kite, é, ninguém, ninguém acreditava, ninguém nem me conhecia, e eu cheguei muito tarde no kite, eu já tinha 30 anos praticamente, 29, 30. E quando eu cheguei para competir, eu competia com menina de 15, 14, 15, 16. Então, assim, eu era a velha, né? A coroa do kite ali. Só que como eu vinha da ginástica olímpica, eu tenho muita noção, né, de manobra, né? Então, eu me sobressaí por isso, né? Acho que, e muita consciência corporal também. A ginástica te traz isso, né? Para tudo que você vai fazer na vida, sei lá, você vai cozinhar. A ginástica te ajuda de algum jeito, né? Porque você vai fazer qualquer coisa em qualquer área, a, a ginástica te ajuda de alguma forma. E aí o kite foi assim, ninguém esperava, mas eu evoluí muito rápido. E quando eu cheguei nos campeonatos, eu já cheguei brigando ali pelas primeiras posições, entendeu? Nos primeiros campeonatos que eu participei. E sempre assim, daí depois que eu cheguei, top 3 sempre, né? Top Ah, 3. E aí ficava sempre eu, uma outra Carol e também a Bruna, só que a Bruna sempre em primeiro e a Bruna até hoje compete. A Bruna é campeã mundial algumas vezes, sabe? E até hoje ela está na ativa, ela é uma atleta assim fenomenal. Eu gosto muito dela, sabe? Então, assim, para mim é muito louco, sabe? Olhar e falar, caramba, eu já competi com essa menina. uhum. Claro, dela eu nunca ganhei, então sempre vice-terceiro, mas mais vice. Eu só não conseguia ganhar da Bruna. E assim, o que não. Claro que na época eu queria ganhar e tudo, mas hoje eu encaro como uma coisa muito massa, porque ela sempre foi uma potência, a gente olhava para ela, já sabia que ela ia ser uma menina aí de futuro, né?
e tá aí, mostrando o top 5 até hoje do mundo, né? Então, todo o Então, campeonato, ela é Red Bull, da atleta Red Bull. Então, assim, ela é top mesmo. Então, foi a única que eu não bati, mas assim, mas você competiu em altíssimo nível, tenho certeza, né? Isso que é o mais sim, importante, né? Uma competição em alto nível, é. num Não, e aí ambiente. competia brasileiro, muito brasileiro, mas competi mundiais também, sabe? E fui Ah, bem, tipo assim, top 5 ali. Então, e assim, algum outro ah, país você velejou? Competiu? competi não, mas velejar. Peraí, agora você me pegou. País? Não, país eu acho que eu nunca velejei fora, se não me engano. Não, país não, só no Brasil mesmo, mas já teve várias etapas do Mundial por aqui, né? Várias, porque o Brasil é um dos lugares melhores do mundo para velejar. Então, Uhum. toda a etapa do Mundial tem aqui, né? Então, eu já competi vários mundiais aqui, mas velejar eu nunca velejei fora do país, não. Só Ah, no Brasil velejei tudo, mas fora que não. legal, que legal. Nossa, muito, adorei ouvir essa sua experiência, essa vivência com o kite. Mas, Carol, eu quero agora entrar nos ginásios, nas barras assimétricas e saber um pouco. E gostaria que você contasse, compartilhasse aqui com os ouvintes um pouco dessa sua história também, sua relação com a ginástica olímpica. Porque eu te conheço há muitos anos e sei que desde menina, desde criança, né, da infância, você praticou ginástica olímpica, foi uma atleta super dedicada. Queria que você contasse e relembrasse um pouquinho do início da sua trajetória na ginástica olímpica e contar um pouquinho desse momento da sua vida também no esporte na ginástica olímpica. Então, eu comecei a ginástica olímpica com 7 anos, né? E foi muito interessante, assim, porque eu não. Minha mãe não queria me pôr na ginástica olímpica, nem meu pai. Eu queria ser bailarina. E aí, uma vez, minha prima falou assim para mim: por que você não vai fazer ginástica olímpica? Porque além de ser bailarina, fazer espacate, que eu queria fazer na época, você vai aprender a dar estrela, ela falou para mim. Olha, que legal! Acho que na ginástica olímpica. Aí sabe o que eu fiz com 7 anos? Eu não tinha, eu acho que eu não tinha nem 7. Não, 7 anos mesmo. Eu abri a lista telefônica, Paulo. Essa parte você vai gostar, hein? De lista É, telefônica. é, Eu as abri a páginas lista amarelas. telefônica, as páginas amarelas, e fui atrás de um lugar que tivesse né, que tivesse esporte, para saber se tinha ginástica olímpica. Porque eu achei o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. E liguei para o Centro Olímpico. E aí, quando eu falei para minha mãe, mãe, eu quero entrar na ginástica olímpica, ela falou, de jeito nenhum, não tenho dinheiro, ela falou. Eu falei, não, eu já liguei lá e é de graça. Eu Lá no falei, Ibirapuera, né? eu liguei no Centro Olímpico, me informei, era de graça, e eu falei, não, eu já liguei lá, é de graça aqui perto de casa, vai dar certo. Ela ficou meio sem ação, né? E aí ela me levou no Centro Olímpico e eu comecei a fazer ginástica olímpica. E foi muito assim, quando eu entrei, tipo, coisa de um mês, já vi, menos, semanas, já vieram falar com a minha mãe, olha, ela tem muito jeito, a gente quer saber se você quer trazer ela no treino da equipe. E aí, minha mãe me perguntou, eu falei que eu queria, e coisa de semanas eu já estava na equipe, sabe? E, assim, depois disso, claro, quando você entra, né, você tem pontos fortes e pontos fracos, né? Então, o meu ponto fraco é que eu não tinha flexibilidade alguma. E eu lembro que daí a pessoa falou assim: olha, ela vai poder ir para a equipe, mas ela vai ter que abrir espacate para os 3 lados. É tipo, porque tem que abrir com uma perna, com a outra e de frente, sabe? Uau, uau. E também fazer aquele pernas unidas, né, sem encostar o umbigo na coxa. E eu fiquei 2 semanas que eu ia para o treino, porque daí eu aceitei para a equipe, só que eu ia para o treino e eu só fazia flexibilidade. E se você pensar, o treino de ginástica olímpica, ele é sempre muito. Ginástica olímpica sempre é tudo muito. Então, eu treinava 5 horas por dia, já pequena. Nossa, Carol, 5 horas. Eu chegava às 2 e saía às 7.
do ginásio. E quando era sábado e feriado, que você acha que, vamos descansar. Não, aí a gente treinava mais. Treinava 2 vezes por dia, nos feriados, né? E então eu ficava, vamos supor, 5 horas sofrendo ali aquela situação que eu tinha que conseguir fazer as posições, né? E, nossa, eu lembro muito, foi muito dolorido, assim, eu lembro de chorar sem querer, assim, sabe? Eu não queria chorar, mas eu chorava de dor, assim, porque tem alguém te forçando, né? Para você evoluir na flexibilidade, alguém tem que te forçar aquilo, o espacate, né? Então, foi muito do isso você pensar que era uma criança de 8 anos na época, né? Porque 7 eu comecei lá na brincadeira, não sei o que, tal, passou um tempo, aí vai para a equipe, vou para a equipe, aí fui para uma equipe B, vamos dizer, e daí no momento que eu fui para a equipe principal que rolou isso, eu devia ter uns 8 anos, 8 cheios, assim, sabe? Quase 9. Mas é uma criança, né, Paulão? Uhum. Então, assim, a ginástica olímpica, ela tem, como eu falei, até hoje, eu me sinto beneficiada pela ginástica olímpica. É muito doido. Até hoje eu me sinto beneficiada, assim, fisicamente, mentalmente. É, assim, eu sou muito disciplinada. O que eu quero fazer, eu vou e faço. Superação, eu não tenho dificuldade nenhuma em me superar, sabe? Se eu, às vezes eu tenho dificuldade, muitas dificuldades, mas assim, a superação para mim é certa. Eu posso até não conseguir, mas eu vou ali, a superação vai vir ou não, mas eu vou no caminho dela, entendeu? Então, a ginástica, ela forjou isso muito forte, né, em mim. Mas, né, a ginástica também tem um lado muito negativo, né, para a criança. Muitas coisas, assim, também, que eu trago até hoje, né, por causa da pressão, da vida muito adulta, quando você ainda é uma criança, né? E uma vida adulta que para o adulto vai ser difícil. Então, por exemplo, se você fala, como eu te falei, eu treinava 5 horas, você é um adulto. Você fala, 5 horas? Quer dizer, se você tivesse que treinar 5 horas, para você seria difícil, imagina para uma criança. E aí, eu assim, e tem a questão física, né, muito forte, mas ainda maior a questão psicológica, né? Porque, cara, você pensa para uma criança ter que passar por frustrações, por decepções, por perder todo momento. Porque, cara, quem que vai ganhar um campeonato? Vai ser uma pessoa. Uma pessoa e todas estão treinando 5 horas, né? Então, assim, eu acho que o atleta, assim, agora já falando a nível de atleta, né? Eu acho que o atleta, ele vive um looping de frustração que que não é muito prejudicial, sabe? Principalmente para a criança, principalmente quando é criança. É um looping de frustração, assim, você está o tempo todo não satisfeito com aquilo. O tempo todo você está, putz, podia ter sido melhor, eu podia ter dado mais, eu podia ter... E se você pensar, Paulão, é muito doido isso, porque, olha, meu filho tem 11 anos. Você conhece uma criança que surfa muito com 11 anos? Não, só o Felipe. Só o Felipe. Né? Você nem conhece ele, né? Então, assim, então, só você contando dele. Então, se você pensar, é uma coisa muito doida, porque a gente é extraordinário. A criança atleta é uma criança extraordinária. Só que ela está sempre num loop de frustração no esporte, sabe? E isso eu acho que é a grande questão, sabe? Se eu pudesse hoje dar um conselho, por exemplo, para atletas ou para mães de atletas, né? O que seria? Porque mesmo esse looping sendo para um lado positivo, vamos dizer que uma pessoa que se sente sempre frustrada, mas ela está sempre procurando melhor, então
vamos supor, são os campeões, né? Que eles vão sempre se sobressaindo, porque eles sempre querem o melhor e eles conseguem. Então, vamos dizer que o looping de frustração seja para o lado positivo, que aquilo seja bom para a pessoa, porque ela se forma um campeão. Mas ela está nesse looping também. Né? É um Ela ambiente, né? É um ambiente. De nunca estar satisfeito. Então, assim, a grande questão para o atleta, eu acho que teria que a gente reformular isso dentro da gente, é o quê? O atleta, o propósito do atleta não é o resultado. O propósito do atleta é a mensagem que ele leva. Porque se você pensar por esse lado, vamos supor, o Felipe, por exemplo, ele surfa muito. Então, todo mundo que vê ele surfando fala, caramba, esse menino surfa muito. Todo lugar que eu passo, fui para Itacaré esses dias, nossa, mas quem é esse menino? 11 anos, surfa muito. Então, ele está o tempo todo chamando atenção. Só que, por exemplo, esse final de semana ele teve um campeonato de nível Brasil, e ele foi até as semifinais, quer dizer, ele não ganhou. Então, assim, se ele colocar o peso no objetivo de ganhar, ele vai estar sempre insatisfeito. Então, eu acho que o atleta ele tem que estar com um objetivo, com um propósito diferente, não no resultado, não na circunstância, eu acho que é na mensagem. O atleta tem que estar ali passando a mensagem de superação, passando a mensagem de confiar em Deus, passando a mensagem de amor, de amizade, de superação, de tantas coisas, né, que o atleta passa sempre, o tempo todo, né? Então, todo dia que, por exemplo, o Felipe chegou da competição, eu perguntei, mas e aí? Ele falou, não ganhei, mamãe, estou triste, tal. Eu falei, mas você levou Jesus por aí? Eu sempre pergunto para ele, você levou Jesus por aí? Eu levei. Então, atingiu o objetivo. E se o atleta tiver sempre um objetivo atingido, ele sai desse looping de frustração. Entendeu? Então, isso eu acho o errado, sabe? Isso eu acho que o Brasil, principalmente, faz muito isso com os atletas. Cobram muito esse primeiro lugar, essa perfeição, né? E isso é muito ruim para a criança, porque o atleta que é bom, ele está desde criança treinando. Ele não chegou ali do nada. Ele tem um processo desde a infância muito forte. Então, se a gente mudasse, sabe, chegar para ele e falar assim, olha, só depende de você, vai lá, treina que você vai conseguir. E ao invés disso, falar, depende de Deus, sabe? O propósito que tem ali na frente, quem vai ganhar, quem vai perder, é Deus que vai decidir, não é você. Mas você tem o propósito de ir lá e mostrar o seu melhor, mostrar que você se superou, mostrar que você é um cara honesto, que você é um cara do bem, que você é um cara que está levando as coisas boas por aí, né? Então, aí ele vai fortalecendo uma coisa que vai saindo desse looping, entendeu? Vai saindo e o atleta vai se satisfazendo com o propósito dele aqui e não com o resultado que ele vai ter, sabe? Porque quantos atletas, falando, se você for pensar, que foi o meu caso, não foi o primeiro colocado, né? Sim. Quantos atletas precisam existir para que tenha o primeiro? Não. Né? Tem que ter o último, tem que ter o mediano. E eu, assim, sempre fui uma atleta boa, mas eu não me destaquei entre as primeiras. Cheguei a ser campeã de solo, paulista e tudo, mas não fui seleção brasileira. Eu queria ter ido para as Olimpíadas, eu não consegui. E hoje eu percebo que foi tudo coisa desse looping da frustração, porque se eu tivesse acreditado, não, eu posso. Se eu entender que as circunstâncias não vão me levar a nada, não vão me levar a ir para as Olimpíadas, o que vai me levar a ir para as Olimpíadas é a motivação que eu estou levando dentro de mim, né? Então, era até muito triste, porque eu cheguei a ter uma mania de perseguição, assim, porque as pessoas falavam assim, me elogiavam, nossa, como você é boa. Eu já na minha cabeça, nossa, que pessoa falsa. Imagina, eu boa. Assim, você está entendendo? Então, assim, era sempre essa coisa de que eu não podia, que eu não conseguia, mas por quê? Porque
o nível de perfeição, o nível de coisas que o atleta precisa superar todos os dias é muito alto. Então, você não atinge, não é factível, entendeu? Então, você vive nessa coisa, não consegui, não atingi, não superei, não... Quando que eu acho que a gente tem que fazer ao contrário, sabe? A gente tem que se colocar numa posição de, pô, eu tô levando, eu sou referência. Eu sou referência. Então, as pessoas estão me vendo e estão falando, nossa, então o que esse nossa vai trazer para essa pessoa, né? O que eu vou passar para essa pessoa? O que eu vou falar para ela? Eu vou, por exemplo, se eu sair de uma competição chorando, gritando, quebrando a prancha ou fazendo uma coisa, o que eu vou passar para essa pessoa, né? No entanto, se eu sair com a cabeça erguida e falar, não, vamos treinar, vamos para a próxima, eu estou aqui para mostrar que, né, que valeu a pena, né? Então a pessoa vai olhar e falar, não, olha que atleta, né, exemplar. Tem que focar na mensagem que a gente está levando. Acho que é isso. Não só se tornar um grande atleta, um campeão, mas isso não é a prioridade. Mas pelo que eu entendo desse seu lindo relato, que assim é muito especial, tudo isso que você falou, Carol, muito importante assim essa mensagem. Entendo também tornarmos pessoas melhores, né? E o esporte trazer isso de uma forma positiva para a gente se tornar uma pessoa, um ser humano melhor. Porque não adianta o cara conquistar a medalha de ouro e não cumprimentar o porteiro, não ajudar a mãe, não ajudar o pai, né, não se agilizar, não ser uma pessoa do bem. Ser uma pessoa melhor e transformar outras pessoas também. O nosso testemunho ele tem que servir para impactar a vida das pessoas, né? Então, não adianta, né, eu ser a melhor e sair dali e testemunhar uma pessoa de um caráter ruim, de um caráter errado, né? Então, ou mesmo com a família, né? Uma pessoa arrogante, né? Enfim, eu acho que a gente tem que, com o nosso ser, com a nossa, né? Com a pessoa que a gente tem que impactar vidas, é o que eu acho, sabe? E como atleta, então, eu acho que é mais ainda, é isso que eu estou falando, porque eu tenho essa preocupação hoje, eu não sou atleta, de impactar vidas. Então, você imagina uma pessoa que está em evidência, ela tem 10.000 vezes mais chances de impactar uma vida do que eu, né? Então, é isso que eu acho que a pressão exercida no atleta deveria ser diferente, sabe? Eu acho que a gente ia ter um mundo melhor. Ô, Carol, e nessa sua vivência como atleta da ginástica olímpica desde menina, como é que era essa questão com a escola? Quando a gente se conheceu, você tinha mudado de escola, tudo. Como é que era, como é que você conciliava a escola e a sua vida social, pessoal, com as 5 horas de treinos Assim, diários? pois escola, minha mãe sempre deixava claro que eu tinha que, se eu não fosse bem na escola, eu saía da ginástica olímpica. Então, eu fazia tudo antes que todo mundo. Então, por exemplo, eu nunca fazia trabalho em grupo, porque eu não podia me reunir. Então, tudo que era passado, eu fazia rapidamente para não ter nada na frente. Eu prestava muita atenção na aula, porque eu não ia ter tempo para estudar. Então, eu tirava muitas dúvidas na aula, porque eu sabia que enquanto eu estivesse no meu tempo que não era livre, eu não ia ter tempo para estudar. Então, eu prestava muita atenção, anotava muito, tal, fazia os exercícios que tinha que fazer, fazia no recreio, né? E ia para a ginástica logo após o almoço. E não tinha, você perguntou da vida pessoal, não tinha vida pessoal, não. Assim, até 15 anos que eu treinei profissionalmente, não lembro de... Assim, talvez no meu aniversário tinha umas festinhas que eu fazia, mas nem ia muita gente, porque como eu não tinha muito amigo. Mas eu já Mas fui numa assim, festinha de aniversário da sua casa. mas a gente se conheceu quantos anos? Eu acho que eu já tinha mais lá meus... Tinha uns 14, eu acho, uns Eu acho que eu 14. estava saindo da ginástica. É.
e nessa transição, né? É. E aí, por exemplo, minhas irmãs foram para Disney. Eu não fui, Nossa, mãe. entendeu? Porque você tinha que treinar. Elas conheceram, elas fizeram várias viagens com os meus pais, tipo, vamos conhecer o sul de Santa Catarina. Elas foram, eu não fui. Muitas viagens elas faziam com os meus pais e eu ficava em casa de amigos, às vezes até na casa do técnico, para treinar. Uau! Ô, Carol, e como é que foi esse processo de você se desligar da ginástica olímpica, um esporte que foi tão importante, né, nesse período da sua vida, infância, pré-adolescência? Como é que foi esse desligamento, assim? Então, eu com 15 anos eu decidi sair, né, da ginástica. Foi até depois que eu fui campeã paulista de solo. Eu lembro no pódio de pensar, chega. Ah, é mesmo? É mesmo? Tipo assim, quero sair aqui, já que eu tô aqui, no pódio, em primeiro, né? O que é muito triste também, né? Se você for pensar, porque eu poderia ter dado continuidade, mas foi aquela escolha, tipo assim, não quero mais não ser primeira. E aí eu saí, decidi não competir mais profissionalmente, só que eu continuei competindo no amador e dando aula de ginástica. Ah, Então, acho que foi a época que eu te conheci, que eu dava aula na IASH, que é uma academia que tem aí de ginástica olímpica, e treinava um pouco também e competia em campeonatos amadores. Eu competia com o meu técnico, porque eu era primeiro do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, depois, com 13 anos, eu saí e fui para o Clube Paineiras do Morumbi. No ah, Paineiras, eu conheci esse meu técnico, Dobbs, que quando eu saí da ginástica, ele me levou para competir com o São Caetano, né? Que daí era campeonato amador. Eu passei um tempinho ainda competindo, mais assim, mais dando aula, mais ali ainda na vida, né, da ginástica. E depois, quando eu saí mesmo, ainda fui para dança. Então, assim, continuei ainda meio que sendo ginasta, né? E fiquei um tempão na dança para depois me desligar mesmo. E assim, é como eu falei, Paulão, a gente nunca se desliga. A ginástica é presente na minha vida até hoje. Então, tudo que eu faço, por exemplo, aí eu fui para o taekwondo. No ah. taekwondo, rapidamente eu já fui competir, já evoluí mais que todo mundo, porque eu era muito boa fisicamente, então eu tinha muita consciência corporal, muita flexibilidade. Aí, coisa assim que pessoas, sei lá, passam uma vida para pegar uma faixa preta, eu peguei em 4 anos, e aí fui campeã 10 vezes campeã brasileira, 10 vezes. É mesmo? Não, no taekwondo eu tive uma carreira bem, assim, fui muitas vezes campeã pan-americana, e depois fui no Mundial, fiquei em terceiro lugar no Mundial que teve, Uau, que eu fui em uau. categoria acima da minha, então assim, mas por isso, porque eu era ginasta, né? Eu não fazia artes marciais, eu fazia ginástica. Então, para mim, qualquer coisa que eu faço até hoje é tudo muito fácil, porque a ginástica é muito difícil. A ginástica é muito complexa. Então, você aprende tudo. Na ginástica, você aprende tudo. Você tem que ser forte, você tem que ser flexível, você tem que ser rápida, você tem que ter impacto, você tem que ter resistência. Tudo você aprende na ginástica olímpica. Então, qualquer coisa que você vai fazer, você consegue fazer bem. E sempre, assim, meio que eu tinha esse vício, né, da competição. Uhum. Porque atleta, né? Você não consegue. Tanto que, quando com 34 anos, eu descobri, gente, É. é maravilhoso essa história. Com 34 anos, que foi quando eu me converti, né? Eu descobri que eu não gostava de competir. Ó, Eu falei, gente, por quê, né? Por que da vida inteira eu passei competindo, se nem gostar eu gosto. Mas é a pressão, é a coisa, é o looping que vai te levando aquilo. E aí eu falei, não, eu não gosto da sensação de competir, eu não gosto nem de ganhar, eu fico triste com o outro que não ganha, sabe? Eu fico, meu Deus, coitado, ele queria ganhar. Aí eu passei um tempo, assim, uns 2 anos, que eu
parei todos os esportes, parei mesmo, assim, sabe, foi muito engraçado, porque quando, por exemplo, você usa uma droga, daí você para, né, de usar a droga, e todo mundo fica feliz, né? Nossa, que bom! Daí você fala, tô limpo, né? Não sei quantos anos, não sei o quê. Cara, aquele momento eu sabia de Deus, que Deus queria isso de mim. Ele queria que eu parasse de fazer todos os esportes. Eu precisava me livrar desse vício, sabe? Da competição, o esporte era o meu Deus, sabe? Então eu cheguei e falei, não, agora eu não posso, eu não vou fazer nada, nem academia eu fazia. E todo mundo ficava, mas por quê? Você vai parar o esporte? Não, não vai fazer bem para a sua saúde. E não sei o que. Ninguém me entendeu, Paulo. Ninguém me entendeu, só eu entendi. É um E aí eu crescimento falei, não, gente, interior, né, Carol? Um interior. descobrimento. Eu precisava me livrar do vício, sabe? E aí eu passei uns 2 anos sem fazer nada, nada, nada. E foi quando eu comecei a sentir que era a hora de voltar, né? E é muito engraçado, porque eu tenho que voltar e eu sempre tenho que entender o meu limite, porque se eu passar esse limite, eu não volto mais. Eu caio no looping de novo. É muito doido. Então, assim, é isso que eu falo. O esporte, ele me trouxe vários benefícios, mas também me trouxe muitas coisas que eu carrego até hoje, que eu tenho que equilibrar. Senão eu saio do equilíbrio rápido. Eu vou ver, eu tô treinando 4 horas e tô me matando. Eu me olho no espelho e falo, sua velha, você tem 45 anos, fica quieta, você vai se quebrar. Mas é muito bonito o seu relato, Carol, porque é uma vida dedicada, né, ao esporte, é uma vida dedicada ao esporte, que, enfim, e você teve essa mudança, esse entendimento, porque você viveu tudo isso, né? Assim, se a gente não Aham. passa por esse processo, por todas essas coisas, a gente não descobre, né? Não... E eu queria ir caminhando para o final, Carol, até com tudo isso que você falou, eu sei que você tem 2 filhos, o Caio, o Carol, e como é que É. você, por exemplo, eu sei que o Caio é atleta de futsal, o Felipe Uhum. surfista, mais novo, e como é que você compartilha essa sua experiência e essa sua vivência com eles para Pois trazer. é muito legal isso, porque com o Caio, quando ele era pequeno, que é meu primeiro, né, meu primeiro filho, eu não levava ele nas competições. Ele fazia esporte, para mim era importante que ele fizesse esporte, mas eu não inseria ele nas competições. Eu não inseria. Eu falava, imagina, meu filho vai passar o que eu passei de jeito nenhum. E aí, quando ele teve 13 anos, quando ele fez 13 anos, ele chegou para mim e falou assim: mãe, queria conversar com você. Tá bom. Aí eu falo, Caio, o seguinte, mãe, é, eu gostaria de tentar ser jogador de futebol. Porque se eu não conseguir, eu vou saber que ao menos eu tentei. Aí eu achei aquilo tão maduro, sabe? Aí eu falei, sério, Caio? Ele, sério. Eu falei, tá certo. O que você precisa que eu faça por você para que isso aconteça? Aí ele falou que você me deixe competir e me leve nas competições. Eu falei, tá bom. A partir daquele momento eu soube que o sonho não era meu, era dele. Porque há é, essa coisa que eu acho muito errado também de pai querendo que o filho, né, Uhum. realize o sonho dele, né? E eu não queria isso, né? Eu não queria passar isso para os meus filhos. E então, com 13 anos, ele me solicitou, né, isso, e eu comecei a levar, né, ele nas competições. Rapidamente ele se sobressaiu. E aí o Caio, com 15 anos, ele foi já para a Itália, ser jogador de futsal lá profissional. E, Uau! a- é, e aí eu agora, desde os 15 anos que eu vivo assim, ele vai Ele embora. foi sozinho com 15 anos jogar numa equipe lá? Como é que é, Pois é, Carol? não, os treinadores começaram a falar comigo e eu achei que
Eu achei, eu achei que eles queriam traficar órgãos do meu filho. Olha, nossa, Eu falei, esses nossa, caras estão querendo traficar os órgãos do Caio, imagina, isso não nossa. é verdade e tal. E aí eles ficaram conversando comigo e tal, e eu, tá bom, então se é verdade, vamos lá, eu quero saber qual é a proposta e tal, não sei o quê. Aí eles me deram a proposta e tal, eu falei, tá bom, ok, ele quer, né, importante para ele. Na época a gente tinha tirado cidadania italiana e estava no processo de sair, assim, eu lembro de falar com Deus, Deus, se for para ele ir, que esse passaporte saia, sem, sem ter, né, problemas. E saiu muito rápido, que na hora que chegou assim na minha frente o passaporte, eu falei, meu Deus, é para ele ir. E aí a gente começou né, a falar com o pessoal e tal, mas imagina, a gente não falava uma palavra italiana, né? Então era sempre um amigo que tinha que traduzir e tal. Então, assim, sempre aquela sensação de que eu estava fora do controle com a vida do meu Uhum, filho, sabe? uhum. Aí eu falei, não, então o seguinte, se ele vai, eu vou junto. E aí eu fui com ele, né, ver onde ele ia ficar, a casa que ele ia ficar, o time que ele ia jogar. E aí quando chegou lá, o pessoal era muito legal, sabe? Acolheu ele mesmo, assim, como criança, ele era a única criança do time. O resto era tudo 21, 22 anos. Uau! E aí, eles viram, né, a nossa preocupação, assim, né, o nosso empenho em cuidar do Caio mesmo, né? Então teve uma relação muito afetuosa que me deixou segura, sabe? Uhum. E aí eu deixei o Caio lá, quando ele estava para fazer 16 anos, ele fazia 16 em outubro, ele foi em agosto desse ano, de 2016. E aí só que ele tinha que ir para a escola, né? E aí eu falei, não, ó, Caio, escola é inegociável, né? Tem que ir e tal. Ele estava no primeiro colegial aqui. E ele fez uma prova tal e foi para o segundo colegial lá. Chegou lá, e detalhe, Paulão, quando eu cheguei lá para levar ele, É, não sei se você lembra aquele furacão, não, terremoto que teve em Puglia, sim, sim, e sim, morreram muitas pessoas. E sim. assim, e Puglia era tipo assim, umas 2 horas da onde a gente estava. Tipo assim, era era tipo, sei lá, daqui a Recife, daqui a Natal, enfim. Então, eu lembro de acordar um dia lá e a cidade estava cidade fantasma, assim. E as pessoas começaram a ligar para a gente se estava tudo bem, não sei o quê. Daí eu fui entendendo aquela situação. Eu lembro da gente ficar em silêncio o dia inteiro, os dois, sabe? E aí, quando chegou no fim do dia, eu falei assim para ele, Caio, você quer ir embora comigo? Né? Porque foi muito assustador. Foi um negócio assim, a gente ficou muito assustado. E aí, não, eu lembro que primeiro eu fiz uma oração com ele, aí li uma palavra de Deus para ele, sabe? Abri a Bíblia, li uma palavra e falei: olha, filho, Deus me deu essa palavra, mas se você quiser ir embora, não tem problema, a gente vai. Não tem nenhum problema, a gente vai embora. E aí ele leu a palavra, ele ficou um tempo em silêncio, assim, aí ele olhou para mim e falou: mãe, eu não vim até aqui para ir embora, eu vim para ficar. E aí eu fui embora, assim, com o coração muito apertado, mas eu fui. E daí tinha a escola ainda que ia começar, que ainda não tinha começado. E quando começou, eu já estava aqui no Brasil. Aí ele Hum. passou umas 2 semanas assim, me ligava chorando: mãe, eu não entendo uma palavra do que eles falam, as professoras não têm paciência, e não sei o que, não sei o que lá, eu quero ir embora. Eu falava: Caio, você não quis quando teve um terremoto, agora você não vai embora para a escola. Aí Nossa. daí ele ficou lá 2 semanas sofrendo, mas ele se superou, assim, tem que ver. Hoje ele fala, né, fluente italiano e fala bem, porque aprendeu na escola, aprendeu as regras gramaticais, tudo, né? Então, E ele continua jogando no mesma equipe desde que ele foi com 15, 16 ele foi anos. com 15, 16, jogou uma temporada nessa equipe, aí ele voltou para o Brasil
e quis tentar ir para os Estados Unidos no futebol universitário. Aí ficou um ano na universidade lá nos Estados Unidos, no Texas, em Dallas. E quando voltou, ele precisou fazer uma operação no joelho, uma operação pequena, sabe? Mas precisou. E daí, quando estava se recuperando para voltar e tal para os Estados Unidos, foi março de 2020, pandemia. Aí, na pandemia, eles falaram: não, ele vai ficar estudando em casa, no Brasil, online, e perde a bolsa, porque ele não vai jogar futebol. Aí eu falei: tá, mas eu não tenho condições de pagar, porque ele pagava a faculdade com futebol, né? Uhum. Infelizmente, eu não tenho, porque lá a faculdade é muito cara, sabe? Falando, eu falei: não tenho condições. Eles perguntaram: fecha as portas? Gente, tem que fechar, porque eu não vou deixar o menino aqui no Brasil estudando online e eu pagando uma fortuna, não tenho, não dá. E aí fechamos essa porta e meu marido falou: e a Itália? Aí o Caio, com um telefonema, ele ligou para os caras, e na Itália já estava meio que passando a onda, né, do Covid, e no mesmo dia eles perguntaram: nossa, você quer vir? Que número você quer da Olha camisa? só, olha. Aí agora ele já está 2 temporadas lá nesse mesmo time, só que essa temporada ele mudou de time. O time dele, que é o que ele está desde 2016, emprestou ele para outro time, que é em San Giovannese. Antes era em Pistoia, que é na Toscana. Agora é na Toscana também, mas chama San Giovannese, uma coisa assim, não sei direito. Ele vai para esse time emprestado. Sangiovese, da uva, Coisa né? assim. E aí ele vai emprestado para ter mais tempo de jogo, porque ele quer jogar Sim. mais, enfim. E aí emprestaram ele, porque até 2025 ele é do Pistoia. Então, o Uau. Pistoia que faz a negociação dele lá. Então, ele está nessas. E aí ele fica 10 meses lá, 2 aqui. Aí ele E está aqui comigo. então eu vou ter que, daqui a pouco eu vou encerrar a nossa conversa para você aproveitar mais tempo do Caio antes que ele volte lá para Itália para a temporada. Na hora que a gente encerrar a conversa, eu mostro eles para você. Eu quero ver. Carol, para a gente fechar aqui a conversa, eu queria que você contasse um pouquinho mais de João Pessoa, alguma dica de lugar imperdível aí na cidade, alguma coisa que o turista, quando eu for novamente a João Pessoa, que eu fui há muito tempo, o que não pode deixar de ver, fazer, visitar, comer, enfim, em João Pessoa? Pois é um pouco complicado assim, porque eu só tenho dicas de dia, Perfeito, perfeito. dicas de praia. Eu não tenho outras dicas. Assim, se você quiser, depois posso até ver para você. Mas assim, eu tenho, por exemplo, areia vermelha é um banco de areia que tem no meio do oceano aqui, que quando a maré baixa, esse banco fica exposto, sabe? Uhum. E aí fica uma praia, uma grande praia, uma ilha assim de areia, e os barquinhos vão para lá e é muito legal, assim, eu vou velejando para lá. Você, você tem seu transporte ecotransporte de kitesurf. Isso. E aí tem várias bancadas aqui em João Pessoa. Tem a Praia dos Seixas, tem o Picãozinho, que são bancadas de coral, que quando a maré desce formam umas piscininhas e é tudo no meio do mar, sabe? Aí tem também o pôr do sol no Jacaré. Eu tenho vista para o Jacaré, Ah, para o Rio do Jacaré. Eu vejo o pôr do uhum. sol aqui da minha janela. Mas tem essa praia do pôr do sol lá do Rio Jacaré, que você vai, aí o Jurandir, que é um cara que toca sax aqui, ele toca o bolero de Ravel, enquanto o sol está descendo, e as pessoas amam isso aqui. Eu Então já é fui lá. legal, eu acho que é uma dica assim, imperdível. Tem muitos mangai, né, para comer, tem muitos lugares legais de comida regionais, sabe? Aqui é muito legal comer frutos do mar, porque é bem mais barato, né, que por aí. Você consegue comer lagosta aqui, você consegue comer camarão, consegue comer essas coisas que aí é meio que impossível, né? E tudo fresquinho, né? Tudo Tudo assim, fresquinho. fresquinho. Aqui em Belo Horizonte, então, para chegar um camarão gostoso é só congelado, não tem jeito. Pois é, você sabe que a família do meu pai toda mora aí, né? É mesmo, aqui Meu em pai é BH? mineiro. Meu pai é mineiro.
Mas de Belo Horizonte mesmo, Carol? Não, meu pai nasceu no sul de Minas, em Cássia, mas a Ah, família toda de Cássia migrou para. Tem um pouco ainda em Cássia e a maioria está em Belo Horizonte. Eu ah, vou muito aí. Ué, quando vier, dá um alô, Carol. Quando É, vier, dá um alô. Carol, é, eu vou finalizando aqui agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória aqui comigo e com os ouvintes aqui do podcast Outra Visão. Muito obrigado. Eu também, Carol, quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a toda a família Penariol, Melo, a família Homsi, falei certo? A todos falou. os nossos amigos em comum, enfim, a todos que os fãs da Carol, como atleta e como pessoa super bacana que ela sempre foi. Carol, para fechar nossa conversa, gostaria de pedir para você deixar um recado final para os nossos ouvintes. Um recado final, Uma mensagem. mensagem. Assim, eu não poderia deixar outra mensagem que não seja sobre o propósito, né? Para que a gente nasceu, para que a gente veio nessa vida, né? Que eu acho que é de estar olhando mais para Jesus mesmo, de estar entendendo para que ele programou a gente para nascer, né? Eu acho que cada um tem um propósito na vida e todos os nossos dons e talentos que a gente vem, né? Que vem dentro da gente, são dicas, né? Que Deus coloca dentro da gente para a gente saber o que Ele quer da gente aqui na Terra, né? Então, minha mensagem é que você olhe para esses dons e para esses talentos com assim com um carinho maior e pare de olhar para as circunstâncias, sabe? Eu acho que as circunstâncias, a vida ela é difícil mesmo, né? Ela vem aí cheia de desafios e a gente se entristece, a gente erra, a gente cai, mas a gente também levanta, a gente se alegra. E isso não pode ser, a gente não tem que estar na vida para, eu acho que esse jargão, sabe? O importante é ser feliz, para mim me pega, assim, eu não gosto dele, sabe? Porque eu acho que o importante é a gente saber o porquê a gente está aqui. O importante é a gente saber qual é o nosso propósito na Terra. O importante é a gente saber para que a gente tem esses dons e esses talentos. O importante é a gente glorificar a Deus com eles. É isso que é minha mensagem. Ah, linda mensagem, Carol. Carol, muito obrigado pela mensagem final. Um beijão para você e para toda a família. Obrigada. Tchau! Tchau.